Uma boa noite a todos os companheiros, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva nesse momento, que nós possamos ter uma boa noite de estudo. Vamos dando continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, e nessa parte aqui nós vamos falar já sobre um pouco da Sociedade Espírita de Paris, né? Que foi aquela fundada também por Kardec e seus companheiros na época, e inclusive é o que nós seguimos até hoje. Nós temos como base, né, nos nossos estatutos uma boa, ainda uma base, né, realmente vamos dizer assim, nessa Sociedade Espírita de Paris. O nosso estatuto sempre tem alguma coisa desde a fundação aí, para poder a gente seguir nessa linha de conduta, nesse modo de trabalho baseado na Sociedade Espírita de Paris, né? Quem quiser se aprofundar mais vai encontrar no livro dos Médiuns, se não me engano, no capítulo 30 do livro dos Médiuns, ali todo o estatuto da Sociedade Espírita de Paris. Como fundar as sociedades, né? Como dar início ali, assim, as casas espíritas procuram se basear nisso aí, é claro, se adaptam às leis vigentes nos seus países, nos seus estados. E aí, antes de darmos início, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos, mais uma vez, fazer hoje em áudio o nosso estudo, né? Querido Senhor Jesus, nós agradecemos imensamente por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado por tudo aquilo que nos tem auxiliado a conquistar as nossas vidas, seja no campo da prosperidade material, no campo da saúde e, sobretudo, no campo espiritual, Senhor, pelos exemplos que o Senhor nos orienta através dos ensinamentos, e nós, notadamente nos ensinamentos da doutrina espírita, buscamos, Senhor, aprender a ser um pouco melhor a cada dia, baseado nos teus ensinamentos. Abençoe a nossa sala Chico Xavier, abençoe a cada um dos estudantes, dos seus tarefeiros, né, diretoria nossa, abençoe a todos que estarão fazendo parte do estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, queridos, vamos lá. Nós damos continuidade, então, com a leitura, né, da parte em que nosso estudo hoje, nós vamos falar sobre a Sociedade Espírita de Paris, né? A parte do que o cético pergunta, né? Nós temos acompanhado aí o que está acontecendo, né, nos diálogos e tudo mais, e nós vamos seguindo, né, na nossa compreensão aí. E logo antes de dar início, né, nós vamos lembrar que esse ensinamento de Kardec, baseado aí nesse, vamos dizer assim, nesse entrevistador, né, é muito enriquecedor, porque são perguntas muito inteligentes, né? A gente até realmente chega até questionar se realmente esse personagem, ele de fato existiu, ou se por uma técnica, né, de estudo, o Allan Kardec o teria colocado questões que ele mesmo propôs, mas de uma forma muito inteligente, que ele vem tratando, né, para poder a gente tirar as nossas dúvidas, né, como o Livro dos Espíritos, que representa ali o homem normal, né, perguntando como são as coisas, como é a lei, como funcionam as leis no plano espiritual, como são todas essas coisas. Então, isso aí enriquece bastante o nosso entendimento, né? Vamos aqui então abrir o nosso livro para poder a gente dar continuidade ao estudo da noite de hoje, tá bom? É a Sociedade Espírita de Paris. Vamos lá, Sociedade Espírita de Paris. E o visitante pergunta assim a Kardec:
Tendes uma sociedade que se preocupa com esses estudos. Ser-me-ia possível fazer parte dela? Né? Aí Kardec fala assim para ele, olha, por ora ainda não, porque se não há, para ser nela recebido, necessidade de ser doutor em Espiritismo, há, contudo, há de ter-se sobre ele, ao menos, ideias mais firmes do que as vossas. Como a sociedade não deseja ser perturbada nos seus estudos, ela não admite os que lhe viriam fazer perder tempo com questões elementares, nem os que, não simpatizando com seus princípios e convicções, lançariam a desordem no seu seio, com discussões intempestivas ou com espírito de contradição. É uma sociedade científica, como tantas outras, que se ocupa de aprofundar os diferentes pontos da ciência espírita e procura esclarecer-se. É o centro ao qual convergem ensinos escolhidos em todas as partes do mundo e onde se elaboram e coordenam questões que se relacionam com o progresso da ciência, mas não é uma escola nem um curso de ensino elementar. Mais tarde, quando as vossas convicções estiverem fortalecidas pelo estudo, ela decidirá se vos deve admitir. Enquanto esperais, podereis assistir como visitante a uma ou duas sessões, com a condição de não fazer reflexão alguma de natureza a melindrar quem quer que seja. Do contrário, eu que vos vou apresentar incorreria na censura dos meus colegas e a porta vos seria interdita. Aí encontrareis uma reunião de homens graves e de boa sociedade, cuja maioria se recomenda pela superioridade do seu saber e posição social, e que não consentiria àqueles que recebe em seu seio se afastarem das conveniências no que quer que seja. Não creais, pois, que ela convide o público e chame o primeiro recém-vindo para assistir às suas sessões. Como não faz demonstrações com o fim de satisfazer curiosidades, ela afasta com cuidado os curiosos. Aqueles, pois, que supõem ir aí achar uma distração e uma espécie de espetáculo, ficarão desapontados e melhor farão se lá não forem. Eis porque ela recusa admitir, mesmo como simples visitantes, as pessoas que não conhece ou aquelas cujas disposições hostis são notórias. Então, aí a gente leu, fez questão de ler porque é um trecho até pequeno, né? Realmente, imagina se você vai botar um aluno, né, numa classe que ele não tem a menor ideia, né? Se você põe um aluno da quarta série, por exemplo, lá no terceiro ano, ele vai chegar lá, não vai entender, vai fazer perguntas que não vão ajudar muito, vai atrasar aqueles que já estão, porque eles vão ter que explicar a ele conceitos que ele não fazia a menor ideia, e ele também não vai se informar adequadamente. Então, não é interessante o Espiritismo que você admita pessoas que não têm a menor ideia, e não só o fato da ignorância, de não conhecer, mas de terem ideias preconcebidas, ou seja, que vão contradizer, que vão para lá para fazerem perguntas que não fazem sentido. Imagina, você chega numa reunião, ainda que seja numa reunião pública da doutrina espírita, a gente está falando lá de reencarnação, e você vai para lá e vai dizer, eu não acredito nisso não, isso aí não está escrito na Bíblia, isso aí é o que, não sei o que. Então vai atrapalhar a reunião. Então o Espiritismo, nesse ponto, ele é bastante eletivo, né? Não é por falta de caridade, mas é para não atrapalhar. Imagina até você chegar dentro de uma igreja evangélica e você falar que não acredita, que os pastores são mentirosos, que isso, aquilo. Você vai para lá para atrapalhar. Você vai entrar numa igreja e dizer que não acredita nos matrimônios, não acredita nos compromissos, né, que a igreja manifesta de acordo com a sua fé. Isso não ajuda em nada. Então, a mesma coisa é com relação aos estudos da doutrina espírita. Não são secretos, por exemplo, as reuniões que são interditas ao público em geral, que não são abertas ao público, né, conforme a reunião mediúnica, particularmente falando,
ela não é uma reunião secreta e nem é uma reunião que está fechada a quem quer que seja. Apenas é necessário que um tempo maior de estudo e aplicação dos princípios, no mínimo, para poder fazer parte. Isso é só um exemplo, né? Da mesma forma, se você vai fazer parte, mas na hora de um questionamento, você vem falar, não acredito. Nós já tivemos gente assim. O irmão Romário aí, por exemplo, deve lembrar que uma vez nós tivemos um senhor que logo no começo, quando a gente fazia os estudos, era trabalhoso. Ele vinha, às vezes, até embriagado, esqueci até o nome dele. E era um trabalho para explicar as coisas, porque ele não acreditava e ele contestava. Então você já tinha um roteiro para você trabalhar o estudo, né? Você fazia em divisão em grupos e tudo mais, e aquela pessoa botava uma dificuldade, atrapalhava o entendimento da maioria, né? Então, realmente ali é contraproducente, atrapalha. Aí, por isso que a Sociedade Espírita de Estudo, né, Sociedade Parisiense, já trouxe esses ensinamentos, já trouxe esse entendimento de como fundar uma sociedade, e deixando bem claro que ela não é uma coisa para ficar demonstrando isso ou aquilo e chamando, como ele fala ali, fazer prosélitos. Né? Ninguém sobe no caixote na feira e fica pregando espiritismo, ninguém sai panfletando na rua, chamando adeptos à torta direita para a doutrina espírita. Isso não existe. Nós estaremos sempre de portas abertas para receber aqueles de bom coração que desejam se informar, que muitas vezes já bateram em várias portas e não tem uma consolação, não tem uma explicação lógica para alguns fenômenos que acontecem nas suas vidas, algumas dores e tormentos pelos quais têm passado e que não encontram respostas. Há casos, né, de pessoas que já foram taxados de loucos, que não conseguem dormir, que filhos, crianças, né, passam por problemas, né, e tudo isso relacionado muitas das vezes ao campo da mediunidade. E na doutrina espírita se encontram respostas muito coerentes para isso e um tratamento espiritual relevante. Então é isso, desde da sua fundação, que a doutrina espírita não admite estudiosos que venham a complicar o seu trabalho. Então, é isso aí. Nós vamos para o estudo, vamos fazer esses comentários aí. Quem quiser fazer suas perguntas, desejar fazer um comentário, né? É importante